Boa noite, meu irmão, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desde já eu desejo que a paz do nosso Senhor, o amor e a misericórdia seja derramada sobre a vida de cada um, que o Senhor possa levar bênção, paz sobre o seu lar, sobre a sua família. Meu irmão, nessa noite, a noite tá chuvosa, tá um tempo meio frio, mas devemos buscar o nosso Deus, buscar o nosso Senhor em qualquer momento, Isso engrandece a nossa vida, aumenta o nosso conhecimento, aumenta a nossa fé, Como a palavra mesma diz, a busca em Deus tem que ser constante, ou seja, meu irmão, não podemos cessar a busca, Meus irmãos, Deus me deu uma palavra ontem no culto, ontem domingo. Deus me deu uma palavra num momento ali que eu estava em oração, E ali o Senhor colocou o nome de Jó na minha mente. Por que o nome de Jó? Eu estava questionando a Deus, mas não no modo de como eu posso dizer, de querer intimidar a Deus, Vou colocar dessa forma, mas no modo de querer saber realmente por que de algumas coisas estarem acontecendo, além do conhecimento do que eu já tenho de o que é relacionado pecado e causa, ou seja, pecado e consequência, Mas até onde isso vai? Então eu estava ali na minha audiência com o Altíssimo, porque quando nós vamos ao culto, vamos para cultuar a Deus, mas também é o momento que o Senhor nos abre para colocarmos sobre o altar dele, em forma de oração, de entrega, de humilhação, colocar as nossas demandas, as nossas petições, os nossos questionamentos, meu irmão. Eu estava ali nessa conversa com Deus, com o Senhor Jesus, clamando pelo Espírito Santo, e me veio Jó. Mas por que, irmão Fábio, o livro de Jó? O que o irmão quer falar com isso? Qual era o questionamento do irmão? E eu questionei ali por que passamos por tanta luta. Por quê? Além da questão do, como eu já falei, como eu já citei, pecado e consequência. Isso parece que se transforma numa bola de neve e por mais que a gente queira desviar o foco, e isso vem sempre aparecendo algumas questões que vem nos fazendo lembrar, que vem nos fazendo, no momento que estávamos ali já caminhando, dando um passo, na metade do passo aí acontece algo ali. E nesse gesto de dar o passo, muitas vezes nós paramos ali, Imagina de uma forma literal mesmo, você dando um passo. Imagina, você vai dar um passo e aí no meio do caminho
tem um obstáculo ali. Um obstáculo, né? Muitas vezes ele pode ser alto, que nos impede de dar aquele passo. Ou não é tão alto assim, mas machuca o nosso pé. Nós conseguimos dar o passo, mas damos aquele passo e terminamos aquele passo machucado. Eu falei, Senhor, né? Me dá uma resposta. Eu não falei assim, né? Mas essa era a minha intenção. Eu estava com outras palavras ali, né? Mas a intenção do meu coração, desse meu ato de busca, era ter uma resposta, né? Para ficar melhor aqui o nosso entendimento e melhorar a minha forma de me expressar, né, meus irmãos? Então aqui, né, quando eu fui buscar a palavra, quando eu cheguei em casa, né, na verdade o Senhor já tinha me falado isso e eu abri a Bíblia e já bati o olho, né? Mas tem 2 versículos que são iguais no livro de Jó, bem no começo, mas o que eu vou falar aqui do capítulo 2, Jó capítulo 2, no versículo 2, né, que é o mesmo do capítulo 1, versículo 7. São os mesmos, eles falam as mesmas coisas, né? Um diálogo entre Deus e Satanás. Ô, irmão, vai falar de Satanás? Sim, meu irmão. É dele, né? É dele. O inimigo de nossa alma. É dele que eu vou falar hoje, né? O título do capítulo 2, meus irmãos, eu já poderia falar dessa palavra só a partir do título, que diz assim: Satanás persiste em afligir a Jó. Ele persiste em afligir a Jó. Ele persiste em afligir o Fábio. Ele persiste em afligir Maria, José, João, Pedro, seja qual for o teu nome. Ele persiste. Né? Podemos voltar um pouco atrás. Deixa eu ler esse versículo primeiro, que diz assim, como é o diálogo entre o Senhor nosso Deus e Satanás. Né? Satanás se apresenta ao Senhor. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 1, capítulo 2, versículo 1. E, num outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então Satanás se apresentou perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás estava passeando, rodeando na terra, dando uma olhadinha na vida do irmãozinho, do fulano. E o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a trazer as palavras no meu coração. Disse: filho, você acha que com você é diferente?
Eu não estou aqui me comparando a Jó, não é isso. Mas Jó sabia, Satanás sabia que Jó era um homem próspero, era um homem rico, para a época era um homem rico, com bens, com gado, com animais, propriedades, filhos, muitos filhos. Jó tinha de tudo, tinha de tudo. Era fiel a Deus. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Jó, um homem abençoado, né? Na cidade ele tem uma boa posição, mora numa casa boa, tem casas de aluguéis espalhadas pela cidade, tem um comércio, bons carros, os filhos estudam nas melhores escolas. Fazendo uma releitura, irmão, não é isso que está dizendo aqui. Estou fazendo uma releitura para os nossos dias hoje. Para facilitar o entendimento. Jó, um casamento abençoado. Tinham de tudo, os filhos tinham de tudo. A esposa tinha de tudo. Mas aqui nesse contexto aqui literal aqui que fala realmente a palavra aqui, eu só falei isso para ficar mais fácil o entendimento. Ali Satanás ele se apresenta diante de Deus, e continuando a leitura aqui no versículo 3, cadê aqui? Isso, no versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Meus irmãos? Onde que eu tinha um versículo aqui? Aqui achei. Voltando no capítulo 1, versículo 9. Aqui do 6 até o 8 é o mesmo diálogo. Eu vou ler aqui. Capítulo 1, versículo 6, que começa dizendo assim, o título, Os ataques de Satanás. Diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, no versículo 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, obra de suas mãos, abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E ali,
o Senhor concede, né, a autoridade para que Satanás toque na vida de Jó. Por que eu mudei, né, a leitura aqui nesse momento? Por que eu mudei? Por que eu voltei um pouco os versículos, né? Porque até dava para eu continuar falando, mas nesse que eu li agora fica mais fácil de eu, né, continuar o meu raciocínio, que é o que tem a ver com o que o Senhor falou comigo ontem, né, meus irmãos? Às vezes nós estamos com a vida tranquila, legal, bacana, né? Mas será que serviríamos a Deus com a mesma intensidade se passássemos por uma dificuldade? Como seria a nossa reação? O que é que garante ao Senhor, além dele já conhecer o nosso coração, mas ele quer ver a nossa reação em atitudes, em cima do nosso livre-arbítrio, em cima da nossa livre escolha. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o meu e o seu coração. Mas Ele quer saber a nossa atitude, quer ver a nossa atitude. Atitude essa sendo favorável ao reino do céu. Por isso que eu estava, né, nessa conversa com o Senhor, alguns questionamentos, né, porque quando, né, me afasto da presença do Senhor, as coisas pioram. Quando eu me aproximo, as coisas se dificultam dobrado. Né, meu irmão? O Senhor falou comigo, quando nós nos afastamos da presença do Senhor e as coisas tendem a piorar, é pura consequência, irmão, dos nossos erros e pecados. Pura consequência de nossos erros. Começamos a pagar, sofrer. É difícil. Quando nós voltamos, ou já estamos e tomamos uma decisão de dar um passo além na nossa caminhada com o Senhor, eu digo, por exemplo, você querer servir como um servo dentro de uma casa de oração, como um obreiro, né, tocar, louvar, né, as coisas parecem que começam a ser pressionadas em nossa vida. Quando você começa a fazer algo para Deus, né, a impressão que temos é que as lutas dobram. Né, as dificuldades aumentam. Por quê? Qual que é a diferença das duas coisas? Né, irmão Fábio, qual que é a diferença? Porque o que parece é que o irmão está falando são as mesmas coisas. Existe uma diferença, irmão, eu já falei em alguns vídeos anteriores que eu gravei, né? Que até uma parte de um louvor chamado Palavras, da Lauriette, que eu gosto muito, né, que me ajudou muito em momentos difíceis. Sofrer com Deus é melhor do que errar. Né? Parece meio contraditório, né? Sofrer com Deus é melhor que errar, como assim? Quando aceitamos a vida com o Senhor Jesus,
Nós vamos sofrer sim, vamos passar lutas e provas, mas é melhor do que uma vida de erro no mundo. É muito melhor do que uma vida de erro no mundo, meu irmão. Oramaia canta súbias, né, Bessa? Consegue entender a diferença? Porque quando tomamos uma posição, meu irmão, Satanás se enfurece. E o que é que ele está fazendo? Antes dele se apresentar ao Senhor para intentar ao Senhor contra a vida de Jó, o que é que ele estava fazendo? Ele mesmo diz aqui. Estava passeando e rodeando a terra. Por quê? Para passar o tempo? Porque ele gosta? É o hobby preferido dele? Não, irmão, ele está vigiando a minha e a sua vida. Para que ele possa fazer o que ele fez com a vida de Jó. Que é o título aqui do capítulo 2. Que diz assim: Satanás persiste em afligir a Jó. Então, quando nós saímos do mundo para tomar uma posição com o Senhor, decidimos viver uma vida de renúncias às vontades da carne, renúncias aos desejos desse mundo, renúncia aos manjares, aos banquetes que não são poucos, que não são ruins, são deliciosos. Hipócrita é aquele que diz que os manjares do mundo são ruins, são prazerosos e deliciosos para a nossa carne. Hipócrita é aquele que diz o contrário. Por isso que eu disse, é uma vida de renúncia. Escolha, irmão. Servir a Deus é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe renunciar, você escolhe fazer isso ou não. Você escolhe servir a Deus ou não. Você escolhe viver uma vida de pecado, fornicação ou não. Você escolhe beber ou não. Você escolhe usar droga ou não. E tudo traz algumas consequências, né? Pelo meu café. Como assim, irmão Fábio? Eu não estou falando que servir a Deus traz consequências? Sim. Sim. Claro que traz consequências. Claro. Consequências boas, recompensas maravilhosas, que é o cuidado, é o zelo do Senhor com tua vida, né? A fidelidade de Deus, a palavra do Senhor que nunca cai por terra, que prevalece, permanece acima de tudo. E uma coisa principal, que é a minha e a tua salvação. Mas Satanás está na terra, rodeando e passeando por ela. E ele vê, e ele faz muito bem o papel que ele foi escolhido para fazer. Escolhido, né? Entre aspas. Que ele se rebelou. Mas um grande homem de Deus sempre dizia nas pregações que Satanás ele é um instrumento na mão do Senhor. Como assim um instrumento, irmão Fábio? Para testar e provar a nossa fé, testar e provar a nossa fidelidade e confiança em Cristo Jesus. Por isso
que ele persiste em afligir a nossa vida. E as lutas começam a aumentar, dificuldades e dificuldades aparecem constantemente. O cristão, ele é constantemente provado e testado. Satanás, ele persiste em afligir a nossa vida. Por isso que nossas lutas nunca cessam, nunca se acabam e nunca vão se acabar. Mas Jó, ele não blasfema contra o Senhor. Em nenhum momento. Que foi uma das coisas que Satanás incitou, a Deus no diálogo que ele teve ali entre o versículo 6, mais preciso aqui no versículo 11 do capítulo 1 do livro de Jó. Mas, irmão Fábio, por que o irmão disse que Jó era um homem reto, justo? Por que Deus permitiu que Jó passasse por isso? Uma outra coisa que eu aprendi com esse mesmo homem de Deus, que ele sempre disse, e aqui no capítulo 2, no versículo 25, fala disso, que Jó temia o amanhã. Jó temia ficar sem os seus bens. Jó temia ficar sem suas posses. Ele temia. Jó temia o amanhã, que fala assim no capítulo 2, versículo 25, porque aquilo que me temia me sobreveio, o que me receava me aconteceu. Porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Agora, pense comigo, raciocine comigo, se eu estiver errado, coloque no comentário. As coisas que mais temos medo são aquelas que acabam nos acontecendo. Se eu estiver errado, coloque aí no comentário. Foi o que aconteceu com Jó. O Senhor permitiu, concedeu a autorização para Satanás, quando Satanás se apresentava perante Deus. Satanás incitava, acusava. Vamos falar dessa forma? Acusava. E o Senhor concedeu permissão a Satanás para que tocasse nos gados, na família, nos bens, na saúde de Jó. Jó ficou podre, Jó fedia. Imagina, meu irmão. Você consegue se identificar com isso? Você consegue entender que as coisas que mais receamos, que mais tememos, são as coisas que acabam por nos acontecer? Mais uma coisa, meu irmão, que Deus falou comigo e que eu posso afirmar porque isso aconteceu comigo. O que eu mais temia na minha vida me aconteceu. Eu não vou relatar aqui, não vem ao caso, eu não estou aqui falando de mim, nem estou para falar do meu testemunho aqui nesse vídeo. O que eu mais temia me aconteceu, meu irmão. Me gerou uma cadeia de perdas, que eu acabei por ficando só.
era o que eu mais temia na minha vida. Por isso que Deus falou comigo, com essa palavra aqui. Deus trouxe tudo isso ao meu coração. Irmãos, daqui a pouco eu vou parar o vídeo porque, vai encher a memória e eu vou ter que mudar o armazenamento. Então provavelmente esse vídeo vai ficar com 2 partes. Eu acho que eu vou fazer isso já agora para que eu não perca o que eu gravei até agora, que já estou em 30 minutos. Então eu vou dividir entre parte 1 e parte 2, tá bom, meus irmãos? Assista o próximo vídeo. Eu já vou gravar agora em sequência, Eu só vou mudar aqui o armazenamento no meu aparelho, Mas essa será a parte 1 e a próxima será a parte 2. Amém? Assista o próximo vídeo, tá bom?